O reflexo no espelho, um novo começo. Você já se olhou no espelho hoje? Não apenas para verificar o cabelo, o rosto ou a expressão cansada, mas para realmente olhar nos seus próprios olhos. Às vezes, o que mais evitamos encarar é justamente aquilo que mais precisamos, nós mesmos. Depois de uma vida inteira de compromissos, prazos, responsabilidades e expectativas, muitas vezes impostas por outros, chega um momento em que o reflexo no espelho começa a fazer perguntas que não podem mais ser adiadas. Estou vivendo a vida que quero viver? Para quem tenho me esforçado tanto todos esses anos? E agora, o que realmente importa? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas aparecem quando a alma finalmente pede espaço. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, não se trata mais de correr atrás de tudo. Trata-se de escolher o que vale a pena manter e o que é hora de soltar. Trata-se de viver com mais profundidade, mais presença, mais sentido. O estoicismo, filosofia antiga, mas eternamente atual, nos convida a um olhar interior, honesto e corajoso. Não para julgar o passado, mas para reconhecer nossa potência de viver o presente com lucidez e paz. Os estoicos não buscavam fama nem riqueza. Eles buscavam algo muito mais raro: a tranquilidade da alma, a coerência entre o que se pensa, se sente e se faz. Hoje, este conteúdo não é um chamado para mudar o mundo lá fora. É um convite para reencontrar a si mesmo com respeito e carinho. Não importa quantas curvas a vida tenha te forçado a fazer, sempre existe um ponto de retorno: o agora. O momento em que você decide que a segunda metade da sua jornada será vivida de um jeito diferente, mais consciente, mais livre, mais autêntico. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Não precisa mais correr maratonas invisíveis. Agora, é tempo de caminhar com leveza, com sabedoria, com firmeza no passo. Porque a grande vitória, a mais verdadeira de todas, não é vencer os outros, é fazer as pazes consigo mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 lições atemporais do estoicismo. Elas não são regras, são reflexões, chaves, convites, ferramentas que você pode usar para transformar os dias comuns em dias significativos, sem pressa, sem culpa, sem peso. Apenas com a leveza de quem sabe que, depois de tudo, a vida ainda pode surpreender. Você está pronto para olhar de novo no espelho, mas desta vez com ternura e verdade. Então, vamos juntos. Lição 1. Busque sua excelência. Buscar a excelência, em qualquer fase da vida, não significa buscar a perfeição. Perfeição é uma ilusão que nos aprisiona. Excelência, por outro lado, é uma prática diária, silenciosa, quase sagrada, de nos aproximarmos do que realmente somos, do que carregamos de mais verdadeiro dentro de nós. E talvez, justamente agora, quando os anos já deixaram suas marcas, quando os caminhos percorridos trouxeram aprendizados profundos, seja o momento mais poderoso para começar essa busca. Durante muito tempo, fomos ensinados a viver para fora, para agradar, para conquistar, para corresponder às expectativas dos outros. A excelência, no entanto, não está no aplauso. Está no silêncio das decisões íntimas, nas escolhas feitas longe dos holofotes. Ela acontece quando você diz não ao que não ressoa mais, quando se permite dizer sim ao que, por tanto tempo, foi deixado para depois. A excelência é um compromisso com sua integridade, com sua essência, com a sua história. Você já pensou em quantos sonhos deixou guardados numa gaveta, esperando o momento certo? Quantos talentos abafou, por medo de parecer tolo ou velho demais para isso? Talvez você tenha acreditado que não dava mais tempo, que já passou da fase, que agora só resta manter o que foi conquistado. Mas a verdade é que a excelência não depende da idade. Ela nasce da decisão de não se abandonar. Há uma voz dentro de você, talvez enfraquecida pelos anos de rotina, pelas dores não ditas, pelas perdas inevitáveis, que continua sussurrando: você ainda pode, ainda vale a pena. Essa voz é a sua alma.
E quando você se aproxima dela, quando dá ouvidos a esse chamado interno, algo poderoso acontece. A vida volta a ter brilho. Não o brilho artificial do sucesso aparente, mas aquele brilho sereno de quem vive alinhado consigo mesmo. Buscar a excelência, nesta etapa da vida, é um ato de coragem e de liberdade. Coragem para olhar no espelho com sinceridade e dizer: eu posso mais do que isso que estou vivendo agora. Liberdade para deixar para trás o que não serve mais, padrões, medos, relações que sugam sua energia, hábitos que te afastam da sua vitalidade. É entender que você não precisa mais carregar o que não é seu, nem provar nada, nem correr atrás do tempo perdido. Você só precisa se permitir ser inteiro. O caminho da excelência não exige grandes revoluções. Muitas vezes, ele começa em pequenas atitudes, levantar-se com disposição mesmo sem ter um motivo imediato, alimentar-se com cuidado, não por estética, mas por respeito ao corpo que te trouxe até aqui. Estudar algo novo não para um diploma, mas por prazer. Dedicar-se a um hobby antigo que traz alegria pura e simples. Excelência mora nos detalhes, nos gestos de carinho consigo mesmo, na escuta atenta ao que seu coração vem pedindo há anos. E sim, haverá obstáculos. Sempre há. O cansaço, as dúvidas, o velho pensamento de não sou mais capaz disso. Mas toda vez que essa ideia surgir, lembre-se, você já superou tantas coisas. Já atravessou fases difíceis, já foi forte quando ninguém soube. A excelência é reconhecer isso e continuar, mesmo com passos mais lentos, mas com a alma firme. Às vezes, buscar sua melhor versão não significa fazer mais. Significa fazer menos, com mais presença. Significa simplificar, desapegar, descomplicar. É escolher qualidade no lugar de quantidade. Relações profundas no lugar de conexões superficiais. Momentos de paz no lugar de correrias vazias. Porque excelência também é saber pausar, contemplar, respirar. É saber dizer: isso me basta. E dizer com um sorriso tranquilo, cheio de verdade. O estoicismo nos ensina que a vida boa é aquela vivida com virtude. Virtude não como moral rígida, mas como alinhamento entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Buscar a excelência, então, é buscar coerência. É viver de forma que, ao final do dia, possamos olhar para trás e sentir orgulho do que construímos, ainda que tenha sido um dia simples, ainda que tenha sido apenas mais um passo pequeno em direção a algo maior. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa transformar sua vida em uma grande missão épica. Às vezes, a excelência está em manter-se fiel ao que você sabe que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Está em tratar os outros com respeito, mesmo quando o mundo parece rude. Está em sorrir para si mesmo no espelho e dizer: hoje, eu fiz o meu melhor. E se por acaso você sentir que ainda não está pronto, que não tem força, que o medo é grande demais, saiba que isso também faz parte. O importante é não desistir de si. A excelência aceita falhas, mas não aceita abandono. Ela acolhe os tropeços, mas não permite que você se acomode na estagnação. Porque viver bem, de verdade, é continuar se escolhendo todos os dias, com amor e honestidade. Então hoje, comece pequeno. Dê um passo, um gesto, um olhar mais compassivo para dentro. Faça um compromisso não com o mundo, mas com você, com sua história, com sua alma, com sua verdade. Você não precisa de autorização para buscar sua excelência. Você só precisa decidir que merece vivê-la. Lição 2. Cuide da sua saúde. Cuidar da sua saúde, neste momento da vida, não é mais sobre aparência ou vaidade. É sobre presença. É sobre estar inteiro, desperto, consciente para viver o tempo que ainda resta com dignidade, alegria e disposição. Depois de tantos anos dedicados a trabalho, à família, aos outros, é comum que muitos tenham deixado o próprio corpo e mente em segundo plano. Mas agora, talvez pela primeira vez, você possa se olhar com mais compaixão e dizer: chegou a minha vez.
A saúde não é apenas ausência de doença. Ela é vitalidade, leveza, clareza mental. Ela é o silêncio que sentimos quando o corpo coopera, quando a mente não está sobrecarregada, quando o coração bate em paz. E é justamente por termos experimentado os dois lados, o vigor e o desgaste, que começamos a entender o verdadeiro valor de estar bem. Quantas vezes o seu corpo tentou falar com você? Com dores sutis, cansaços estranhos, noites mal dormidas, e você simplesmente ignorou, empurrando com remédios ou promessas de depois eu cuido disso. Talvez você tenha aprendido a ser forte demais, a aguentar tudo, a não reclamar. Mas a verdade é que ser forte também é saber parar. Também é saber ouvir. Também é saber cuidar. O corpo é sua casa, seu templo. Foi com ele que você amou, trabalhou, criou, superou. Cada marca, cada linha no rosto, cada cicatriz conta uma parte da sua história. E mesmo que ele não tenha mais o mesmo ritmo de antes, ele ainda merece o seu cuidado. Não como obrigação, mas como um gesto de gratidão. Cuidar da saúde não precisa ser algo radical. Não exige grandes mudanças de uma vez. Pelo contrário, começa nas pequenas atitudes: beber mais água, caminhar um pouco todos os dias, escolher alimentos mais naturais, respeitar suas horas de sono, aprender a dizer não ao que suga sua energia. Começa também na maneira como você fala consigo mesmo, na forma como trata seus próprios sentimentos. A saúde é física, sim, mas também é emocional e espiritual. Quantas dores doem mais na alma do que no corpo? Quantas doenças não nascem do silêncio das emoções reprimidas, da solidão que não se fala, do estresse acumulado por anos? Por isso, cuidar da saúde é também se permitir sentir. É chorar quando for preciso. É procurar ajuda quando for necessário. É ter com quem conversar, partilhar, abrir o coração. E talvez você pense: agora é tarde. Já fiz muita coisa errada. Não adianta mais. Mas esse pensamento é enganoso. Sempre é tempo de recomeçar. O corpo e a mente têm uma incrível capacidade de regeneração quando recebem atenção e cuidado. Mesmo mudanças simples podem transformar a forma como você se sente no dia a dia. O que parecia cansaço crônico pode se revelar falta de movimento. O que parecia tristeza pode melhorar com uma rotina mais leve, com mais natureza, com menos ruído. Os estoicos nos ensinavam a cultivar o equilíbrio. Para eles, o corpo era instrumento da alma, não para ser adorado, mas para ser respeitado. Porque sem corpo, não há ação. E sem ação, não há virtude. Logo, cuidar de si mesmo é também um dever ético, não por vaidade, mas por responsabilidade consigo e com os que te amam. Pense nas pessoas que você ama, nos momentos que ainda quer viver, nas histórias que ainda pode construir. Sua saúde é o que permitirá que tudo isso aconteça com mais qualidade. Não se trata de viver para sempre, mas de viver bem enquanto estiver aqui. Estar presente nas conversas, nas caminhadas, nos risos partilhados. Ter energia para dizer sim ao que importa. E não se esqueça do descanso. Em um mundo que idolatra a produtividade, dormir bem virou quase um luxo. Mas o sono é remédio. É no sono que o corpo se recompõe, que o cérebro organiza emoções, que a alma se acalma. Dormir não é perder tempo. É investir em você. Além disso, valorize os momentos de silêncio, os minutos de respiração profunda, os espaços onde você se encontra consigo mesmo. Pode ser uma oração, uma meditação, uma simples pausa com café olhando a janela. Esses instantes são bálsamos. São pequenos atos de cura diária. E se por acaso você se sentir só nessa jornada, lembre-se, você não está. Há pessoas como você, neste exato momento, escolhendo cuidar de si com mais carinho. Há redes de apoio, comunidades, profissionais que podem te acompanhar. Não tenha vergonha de buscar companhia, orientação, ajuda. Cuidar da saúde também é saber receber. Hoje, pergunte a si mesmo: como posso tratar meu corpo e minha mente com mais respeito? Talvez a resposta venha devagar.
Talvez você precise experimentar. Mas o importante é começar. O importante é lembrar que você merece estar bem. Cuidar da sua saúde não é um favor. É um direito. É um presente. E quanto mais você se cuida, mais você se aproxima de viver com leveza e plenitude. Não importa a idade. Então, que tal começar hoje? Com um passo, um gesto, um respiro, porque viver bem é possível. E começa com a sua decisão. Lição 3. Enfrente suas limitações. Chega um momento na vida em que começamos a reconhecer com mais clareza as nossas limitações. O corpo já não responde como antes, a mente se cansa mais rápido, e certas oportunidades parecem ter ficado para trás. E está tudo bem. Reconhecer os próprios limites não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. É saber, com honestidade, até onde podemos ir e de onde precisamos recuar. Mas há uma grande diferença entre aceitar limites reais e ser dominado por limitações internas criadas pelo medo, pela culpa, pela autossabotagem. Muitas vezes, o maior peso que carregamos não está nos ombros, mas nas ideias que cultivamos sobre nós mesmos. Frases como "isso não é mais para mim", "não adianta tentar", ou "não tenho mais idade para isso" se repetem como mantras silenciosos, até que viram verdades incontestáveis. Mas será que são mesmo verdades? Ou são apenas histórias que nos contaram, e que nós mesmos aprendemos a repetir? Limitações físicas, financeiras ou de tempo são, em muitos casos, reais. Mas ainda assim, não precisam definir o seu espírito. Você pode não conseguir correr como antes, mas pode caminhar com presença. Pode não ter tempo ou dinheiro para grandes projetos, mas pode começar algo pequeno. Seu verdadeiro. A chave está em perceber que, muitas vezes, as maiores prisões são mentais. E a boa notícia é que toda prisão criada pela mente também pode ser desfeita por ela. O estoicismo ensina que o que importa não é o que está fora de nosso controle, mas aquilo que fazemos com o que temos. Em outras palavras, o foco não deve estar no que nos falta, mas no que podemos fazer com o que temos agora. E essa mudança de olhar é libertadora, porque ela não exige que o mundo mude, mas convida você a mudar a forma como se posiciona diante dele. Enfrentar as próprias limitações, acima de tudo, um ato de coragem silenciosa. Não é gritar para o mundo, é olhar para dentro e dizer: "Isso aqui está me segurando, mas eu não sou isso." É reconhecer as inseguranças, os bloqueios, os traumas antigos que ainda ecoam. E, com gentileza, começar a libertar-se deles. A cada pequeno passo, a cada escolha diferente, você começa a abrir frestas por onde a luz entra. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser forte o tempo todo, que mostrar fraqueza era inaceitável, que errar era vergonhoso. Mas hoje você já sabe, errar é humano, sentir medo é natural, pedir ajuda é sinal de sabedoria. Você não precisa carregar tudo sozinho, nem provar nada a ninguém. Você só precisa ser honesto consigo mesmo. E essa honestidade começa ao perguntar: o que realmente está me impedindo? Em muitos casos, a resposta está nas vozes internas, críticas antigas, medos enraizados, julgamentos que você mesmo repete. Mas essas vozes não são definitivas. Elas podem ser reeducadas. Podem ser substituídas por pensamentos mais justos, mais amorosos, mais realistas. Você já pensou quantas coisas incríveis deixou de tentar por achar que não era capaz? E quantas vezes a vida te surpreendeu justamente quando você se arriscou, mesmo com medo? A força dentro de você que talvez tenha sido esquecida, adormecida. Mas ela está aí. Ela desperta cada vez que você diz: "Eu mereço tentar mais uma vez." Claro que não é fácil. Ninguém enfrenta limitações de décadas da noite para o dia. Mas o importante não é a velocidade, é o movimento. Um passo de cada vez. Um gesto de coragem por dia. Um pensamento novo para substituir o velho. Pequenas vitórias que, com o tempo, constroem uma nova realidade. Imagine um caminho estreito, entre as árvores. No início, parece escuro,
denso, incerto. Mas conforme você caminha, a luz começa a passar pelas frestas. Você escuta os sons da natureza, sente o chão firme sob os pés. Descobre que o caminho, na verdade, sempre esteve lá. O que faltava era a decisão de seguir. Enfrentar limitações também significa fazer as pazes com o que não pode ser mudado. E isso é tão importante quanto superar o que ainda pode ser transformado. Há coisas que, de fato, ficaram para trás. E tudo bem. Você não precisa carregar luto eterno por aquilo que não aconteceu. Pode agradecer pelo que foi, liberar o que não veio e abrir espaço para o que ainda pode florescer. Há uma liberdade poderosa em aceitar. Isso eu não posso mais, mas aquilo ainda posso. Porque nesse momento, você deixa de ser refém do passado e passa a ser protagonista do agora. E o agora é tudo o que temos, tudo o que importa. É no agora que sua força se manifesta. É no agora que a mudança acontece. Então, não tenha medo de enfrentar suas limitações. Olhe para elas com firmeza, mas também com ternura. Respeite seus processos. Acolha seus limites sem se apegar a eles. E lembre-se, cada esforço, por menor que pareça, é um ato de amor próprio. E o amor próprio, depois de tudo o que você já viveu, não é luxo, é necessidade. Hoje, faça um acordo consigo. Não se abandonar mais. Não se esconder atrás de desculpas que já não servem. Não viver pela metade. Você ainda pode muito. Ainda tem muito a oferecer, a sentir, a viver. E tudo isso começa no instante em que você escolhe enfrentar, com coragem e sabedoria, tudo aquilo que antes te limitava. Lição 4. Aprimore sua inteligência. A inteligência não tem idade. Ao contrário do que muitos pensam, ela não se esgota com o tempo. Ela se transforma. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, sua mente já não é aquela mesma de juventude. E isso é bom, porque agora, ela carrega mais do que apenas informações. Ela carrega sabedoria, experiência, intuição refinada. Aprimorar sua inteligência neste momento da vida não é tentar recuperar o vigor da memória ou a velocidade dos pensamentos de antigamente, mas sim nutrir a mente com presença, profundidade e curiosidade viva. Talvez você ache que já aprendeu tudo o que precisava. Afinal, foram tantas décadas vivendo, trabalhando, cuidando, enfrentando desafios. Mas a mente humana é como um campo fértil. Sempre que recebe sementes novas, ela floresce. Não importa a estação. O que cansa a mente não é o tempo, é a estagnação. O que a adoece não é a idade, mas o abandono. E hoje, em um mundo que muda rapidamente, onde tudo parece correr em alta velocidade, o conhecimento pode parecer algo distante, reservado aos mais jovens. Mas é justamente agora que você tem mais tempo e liberdade para aprender por prazer, não por obrigação. Pode escolher o que quer aprofundar, pode explorar temas que sempre despertaram sua curiosidade, mas que antes ficaram esquecidos no meio das urgências diárias. Aprimorar sua inteligência aos 50 mais é uma forma de manter o espírito vivo. Ler um bom livro, assistir a um documentário enriquecedor, participar de uma conversa significativa, aprender uma nova habilidade. Tudo isso estimula conexões cerebrais, traz leveza à rotina. Acima de tudo, mantém você engajado com a vida. Porque quem aprende, continua crescendo. E quem cresce, permanece jovem por dentro. Os estoicos valorizavam o aprendizado contínuo. Para eles, a filosofia era o alimento da alma. E filosofia, nesse caso, não é teoria distante, é reflexão prática, é questionamento diário, é viver com consciência. Aprimorar sua inteligência, portanto, também é exercitar o olhar crítico, a escuta atenta, o diálogo profundo consigo mesmo e com os outros. Você já reparou como algumas pessoas envelhecem por fora, mas continuam leves, interessadas, radiantes por dentro? São aquelas que mantêm a mente em movimento, que não têm vergonha de dizer não sei, mas também não têm medo de buscar a resposta, que sabem que aprender é se renovar.
E a renovação é o antídoto mais eficaz contra o tédio, o ressentimento, o conformismo. A mente, quando cuidada, se torna uma companheira fiel. Mas, como qualquer parte do corpo, ela precisa de estímulo, de nutrição, de atenção. E não apenas no aspecto lógico ou técnico, mas também no emocional e espiritual. A inteligência completa é aquela que reconhece as emoções, sabe nomeá-las, sabe lidar com elas sem se afogar. É a inteligência emocional que traz maturidade às relações, compaixão nas decisões, equilíbrio nas escolhas. Muitos acreditam que inteligência está ligada a títulos, diplomas ou conhecimento acadêmico. Mas a verdadeira inteligência é muito mais ampla. Ela aparece quando você escuta mais do que fala, quando entende o silêncio, quando sabe o momento certo de agir ou de não agir, quando percebe, com sutileza, o que está por trás das palavras, quando é capaz de enxergar o todo e não apenas a parte. Aprimorar sua inteligência é, também, um exercício de humildade. É admitir que, por mais que tenhamos vivido, ainda há o que aprender, desaprender e reaprender. É deixar espaço dentro de si para o novo, não por necessidade, mas por escolha, por prazer, porque a mente, quanto mais aberta, mais leve se torna, e com leveza, tudo flui melhor. E talvez você se pergunte, por onde começar? A resposta pode ser mais simples do que imagina. Que tal retomar um livro que ficou pela metade? Ou começar um curso online sobre um assunto que sempre te interessou? Ou então ligar para alguém com quem você possa conversar de verdade, sem pressa? Que tal escrever num caderno o que você pensa, o que sente, o que vive? Escrever organiza as ideias, clareia os sentimentos, desperta insights. A tecnologia, muitas vezes vista como obstáculo para quem tem mais idade, pode se tornar aliada. Hoje é possível aprender em casa, no seu tempo, com recursos acessíveis. Não se intimide. Cada passo é válido. Cada nova informação absorvida é um presente para sua mente e também para sua alma. Mas lembre-se, aprimorar sua inteligência não é uma corrida, nem uma obrigação. É um convite, um cuidado consigo mesmo, um jeito de manter viva a chama da curiosidade, da criatividade, do entusiasmo. Porque quando a mente se expande, a vida também se amplia. E não importa quantos anos você tenha, sempre é tempo de expandir. Hoje, olhe para sua mente com carinho. Pergunte a ela do que ela sente falta, do que ela tem sede. Talvez a resposta venha em forma de poesia, de música, de filosofia, de ciência, de espiritualidade. Ou talvez venha em forma de silêncio. O importante é não deixar essa voz se calar, porque enquanto ela falar, mesmo baixinho, você ainda está em pleno processo de florescer. Lição 5. Exclua o eu negativo. Todos nós carregamos dentro de nós uma voz crítica. Às vezes ela sussurra. Outras vezes, ela grita. Ela diz que erramos demais, que já é tarde, que não temos mais tempo ou valor. Essa voz, que chamamos aqui de eu negativo, não nasceu com você. Ela foi sendo construída ao longo da vida, por palavras duras que ouviu, por experiências frustrantes, por comparações injustas e expectativas que nunca couberam na sua realidade. E embora ela tenha te acompanhado por anos, você não precisa continuar convivendo com ela. Aos 50, 60 anos ou mais, você já viu e viveu muita coisa. Já superou quedas, atravessou perdas, deu a volta por cima em momentos que pareciam impossíveis. Mesmo assim, essa voz crítica às vezes ainda te faz duvidar de si. Ela se infiltra no pensamento, dizendo: você não consegue, você devia ter feito diferente, você nunca foi bom o bastante. Mas hoje, você tem maturidade suficiente para olhar para essa voz com firmeza e perguntar: de onde você veio? E por que ainda está aqui? A exclusão do eu negativo não acontece de uma vez. Ele foi construído ao longo de décadas, e sua desconstrução exige paciência e prática. O primeiro passo é reconhecê-lo. Começar a perceber em que momentos ele aparece, o que ele diz,
Como você se sente depois de escutá-lo? Esse ato de consciência é transformador, porque aquilo que é inconsciente nos controla, mas aquilo que é trazido à luz pode ser transformado. Você pode notar que muitas das frases do negativo vêm de outras pessoas, pais, professores, antigos chefes, até amigos bem-intencionados. Gente que, sem perceber, plantou ideias limitantes no seu coração. E você, por não saber o que fazer com elas, acabou internalizando essas crenças como se fossem verdades absolutas. Mas não são. São apenas interpretações antigas, muitas vezes distorcidas, que podem, e devem, ser revisitadas. Ao reconhecer essas vozes, você ganha liberdade para escolher outras palavras. Em vez de repetir "não sou capaz", você pode dizer "ainda estou aprendendo". Em vez de "já passou da minha hora", pode afirmar "hoje é o melhor dia que tenho para começar". Não se trata de mentir para si mesmo. Trata-se de falar com mais respeito, mais ternura, mais realidade. Você não é perfeito. Nunca foi. E nunca será. Mas isso nunca te impediu de ser valente, dedicado, honesto, amoroso. Então, por que se tratar como se fosse o contrário? Exclui o eu negativo também significa cuidar do ambiente ao seu redor. As pessoas com quem você convive alimentam ou silenciam essa voz interna. Os conteúdos que você consome, nas redes, na TV, nas conversas, te inspiram ou te diminuem. Tudo isso influencia. Às vezes, você precisa se afastar de certas companhias, ou ao menos reduzir o contato. Precisa criar um espaço mais leve, mais silencioso, mais acolhedor, onde sua mente possa respirar sem julgamento constante. E não menos importante, aprenda a perdoar a si mesmo. Sim, você cometeu erros. Todos cometemos. Alguns deixaram marcas profundas. Mas se você já reconheceu, já tentou reparar, já aprendeu a lição, então é hora de soltar. O eu negativo adora usar o passado como arma. Mas o estoicismo nos lembra: o passado não está mais sob seu controle. O que você faz com ele agora? Sim. A autocompaixão é uma prática essencial. E ela não tem nada a ver com se vitimizar ou passar a mão na cabeça. Ela tem a ver com reconhecer a sua humanidade. Com entender que sentir, errar, recuar, recomeçar, tudo isso faz parte. Se você tratasse um amigo querido como trata a si mesmo, ele se sentiria acolhido ou agredido. Pense nisso, porque talvez esteja na hora de virar esse cuidado para dentro. Muitos chegam aos 50 ainda presos a uma imagem distorcida de si mesmos, como se ainda estivessem tentando provar valor para alguém. Mas a verdade é que você não precisa mais provar nada. O que você precisa agora é habitar sua própria vida com autenticidade. Ficar em paz com quem você se tornou. E seguir crescendo a partir daí. O eu negativo tenta te convencer de que você está atrasado. Mas atrasado em relação a quê? A quem? Cada um tem seu tempo, sua estrada, sua dor, sua luz. O importante não é onde você está em relação aos outros, mas como você se sente consigo mesmo. E se esse sentimento ainda está pesado, saiba que ele pode ser transformado. Você tem o direito de ser gentil com você, de se elogiar, de se perdoar, de se reerguer. Não porque alguém deixou, mas porque você merece isso. E merecer não depende de conquista ou desempenho. Merecer é da ordem do ser. E você, só por ser quem é, já é digno de amor, de cuidado, de um olhar mais suave sobre a própria história. Hoje, comece observando suas palavras internas. Repare como você se trata nos momentos difíceis. E, aos poucos, vá trocando dureza por compreensão, rigidez por presença. Você verá que, com o tempo, aquela voz crítica vai ficando mais fraca. E no lugar dela, nascerá uma nova voz, firme, sim, mas também amorosa. Uma voz que te acompanha, não para te julgar, mas para te lembrar, todos os dias, você está indo bem. Continue. Lição 6. Acredite firmemente em si mesmo. Acreditar em si mesmo, depois de tudo o que já se viveu, parece, à primeira vista,
Uma lição óbvia. Mas a verdade é que, quanto mais o tempo passa, mais essa fé em si mesmo precisa ser relembrada, cultivada, renovada. Não se trata de uma crença infantil, cega, baseada em sonhos ilusórios. Trata-se de uma confiança madura, serena, enraizada na sua história, nos caminhos que percorreu, nas dores que superou, nas escolhas que fez, até mesmo naquelas que deram errado. Muitas pessoas chegam aos 50 ou 60 anos carregando uma espécie de cansaço interior. Não apenas físico, mas emocional. Um desgaste silencioso, feito de promessas não cumpridas, de sonhos adiados, de batalhas vencidas por fora, mas perdidas por dentro. E é aí que essa lição se torna essencial. Acreditar em si mesmo é lembrar que ainda há vida dentro de você. E onde há vida, há possibilidade. Você já ouviu, ao longo dos anos, muitas vozes, vozes que te impulsionaram, mas também vozes que te limitaram. Algumas vieram de fora, pais, chefes, sociedade. Outras, de dentro, comparações, autocríticas, inseguranças. E se tem algo que o estoicismo nos ensina, é que você não é obrigado a continuar acreditando em tudo o que sempre ouviu. Você pode escolher as verdades que deseja carregar a partir de agora. Acreditar firmemente em si mesmo não é sobre ego. Não é sobre se achar melhor do que ninguém. É sobre assumir, com humildade e coragem, o próprio valor. Reconhecer que você tem uma visão única do mundo, que ninguém mais carrega as mesmas vivências, as mesmas marcas, os mesmos aprendizados que você carrega. E por isso mesmo, ninguém pode ocupar o seu lugar. Você já passou por momentos que exigiram uma força que talvez nem sabia que tinha. Já segurou lágrimas para não preocupar os outros. Já recomeçou quando parecia não haver mais chão. Já sorriu por fora quando por dentro tudo doía. E mesmo assim, seguiu em frente. Isso é fé em si mesmo. Mesmo sem perceber, você já acreditou muitas vezes. E pode acreditar novamente. Talvez você tenha deixado alguns sonhos pelo caminho. Talvez tenha se acomodado por segurança ou por medo. Mas hoje, você pode olhar para isso com compaixão, não com arrependimento. Acreditar em si mesmo também é aceitar o que ficou para trás, sem deixar que isso defina quem você ainda pode ser. Essa crença também se manifesta nas pequenas escolhas. Ao levantar da cama mesmo sem motivação, ao cuidar de si quando ninguém está olhando, ao se colocar de volta no centro da própria vida, mesmo que por muito tempo tenha vivido para os outros. Cada um desses gestos é uma forma de dizer: eu ainda estou aqui, e eu ainda escolho seguir. É claro que haverá dúvidas. Elas fazem parte. A diferença é como você lida com elas. Quando você acredita em si mesmo, as dúvidas não te paralisam, elas te desafiam. E você responde não com desespero, mas com presença, com calma, com aquela firmeza tranquila de quem já entendeu que a vida é feita de ciclos, e que cada ciclo traz novas chances de renascer. O mundo costuma vender a ideia de que sucesso é para os jovens, que inovação é para quem está começando. Mas isso é uma mentira perigosa. A maturidade traz algo que nenhuma juventude pode oferecer: clareza. Clareza do que realmente importa. Clareza do que é essencial. Clareza de quem você é. E isso, por si só, já é um tipo de poder. Quando você acredita em si mesmo, você para de pedir permissão. Para de esperar validação. Você começa a se guiar pela sua intuição, aquela bússola silenciosa, mas sábia, que vive dentro de você. E mesmo que alguns ao seu redor não compreendam, você segue em paz, porque sabe que está sendo fiel a si. A fé em si também implica em ousar. Tentar algo novo, aprender algo diferente, dizer sim para uma ideia que parecia distante. A ousadia não tem idade. A mente que se abre, o coração que se entusiasma, o corpo que se permite experimentar. Tudo isso pode acontecer agora. Porque não é a idade que nos limita. É a falta de fé no que ainda somos capazes de realizar. Você não precisa ter todas as respostas. Ninguém tem. Mas você pode confiar que, o que quer que venha, você saberá lidar. E,
Se não souber, aprenderá. Porque você já aprendeu tantas vezes. E ainda pode aprender de novo. Hoje, talvez tudo o que você precise é de um lembrete. Você é suficiente. Não porque conquistou isso ou aquilo, mas porque sua existência já carrega valor em si. Você merece se sentir inteiro. Merece viver com dignidade, com leveza, com presença. E essa jornada começa com um simples ato: acreditar. Acredite que você ainda pode se transformar, que ainda pode inspirar, que ainda pode amar e ser amado. Acredite que você não precisa viver o resto da vida repetindo o que viveu até aqui. Porque o tempo que vem pode ser o mais verdadeiro de todos, se você assim escolher. Lição 7. Fique em paz com você. Ficar em paz consigo mesmo talvez seja uma das tarefas mais desafiadoras da vida, e também uma das mais libertadoras. Ao longo do tempo, aprendemos a carregar pesos que não são nossos, a vestir máscaras para agradar, a silenciar dores antigas para seguir em frente. E assim, sem perceber, vamos nos afastando de quem realmente somos. Mas chega uma hora em que a alma começa a pedir silêncio. Começa a sussurrar: volte para casa. E essa casa é você. A paz interior não é ausência de problemas. Não é um estado permanente de tranquilidade inabalável. É, antes de tudo, um acordo silencioso com a própria verdade. É poder olhar para si com honestidade, sem exagerar as falhas, mas também sem esconder as sombras. É aceitar que há luz e escuridão em você, e que isso não te faz menos digno, mas mais humano. Muitas vezes, não é o mundo lá fora que nos tira a paz. Somos nós mesmos. Somos nós que nos cobramos demais, que revivemos culpas antigas, que nos comparamos com os outros, que exigimos uma perfeição inalcançável. Somos nós que ficamos presos ao que já passou ou ansiosos pelo que ainda nem chegou. E é por isso que a verdadeira paz começa quando você decide parar de brigar consigo mesmo. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa ter vivido de outro jeito. Você não precisa mais se justificar por cada escolha, cada erro, cada desvio no caminho. A vida não é uma linha reta. Ela é feita de curvas, de recomeços, de aprendizados às vezes dolorosos. E tudo o que você viveu, de alguma forma, construiu o que há de mais bonito em você: a sua história. Os estoicos ensinavam que devemos aceitar o que não podemos controlar e agir com sabedoria sobre aquilo que está em nossas mãos. E o que está ao seu alcance, neste momento, é o modo como você se trata, o tom da sua voz interior, a forma como você olha para sua própria trajetória. Você pode escolher acolher em vez de julgar. Pode escolher respirar fundo em vez de reagir com dureza. Pode escolher parar de exigir ser perfeito e começar a se permitir apenas ser. Estar em paz com você não é estagnar. É evoluir com leveza. É querer crescer, sim, mas sem se ferir no processo. É desejar o melhor para si, não por falta ou desespero, mas por respeito. É saber dizer eu errei sem se destruir por isso. É saber dizer eu fiz o meu melhor, mesmo quando esse melhor foi pequeno, imperfeito, humano. Quantas vezes você se comparou com os outros? Quantas vezes acreditou que precisava ter feito mais, sido mais, alcançado mais? E quantas vezes se esqueceu de tudo o que já superou, tudo o que construiu, tudo o que sustentou em silêncio? Ficar em paz consigo é também honrar suas conquistas invisíveis. Aquelas que ninguém viu, mas que só você sabe o quanto custaram. Paz também é libertar-se da necessidade de agradar, de se encaixar, de seguir padrões que não conversam com sua essência. Você não precisa ser o que esperam. Não precisa cumprir um roteiro que não foi escrito por você. Pode, sim, escolher outro caminho. Mais simples, mais honesto, mais seu. E é nesse caminho que a paz floresce, quando a verdade. Estar em paz com quem você é inclui perdoar o passado. Inclui olhar para trás e dizer: eu fiz o melhor que pude com o que eu sabia naquele momento. Isso não apaga os erros, mas cura a ferida que eles deixaram. A paz nasce quando você para de se punir e começa a se compreender.
Quando entende que a pessoa que você foi também merece compaixão. E se houver mágoas não resolvidas, dores que você ainda carrega, isso também faz parte. Você não precisa estar curado de tudo para estar em paz. A paz, às vezes, convive com a dor. Mas é uma dor tranquila, que não acusa nem paralisa, apenas ensina. Porque quando você aceita que há coisas que doem e que talvez sempre doam um pouco, você para de lutar contra elas. E essa aceitação é, por si só, uma forma de paz. Ficar em paz com você é dizer: eu sou suficiente. Com todas as falhas, com todas as marcas, com tudo o que ficou por fazer. Eu sou suficiente. E é nesse ponto que você deixa de se esconder. Deixa de fingir. Deixa de correr atrás de algo que nunca foi necessário. E finalmente, começa a habitar seu próprio corpo, sua própria alma, com inteireza. Hoje, talvez, você precise apenas de um momento a sós. Um café silencioso. Uma respiração mais profunda. Um toque leve no peito, como quem diz: estou aqui. Porque é nesse gesto pequeno, quase invisível, que você inicia o maior dos movimentos, o da reconciliação consigo. A paz que você busca não está no amanhã, nem no outro, nem no passado que já se foi. Ela está aqui, agora, esperando o momento em que você decida, finalmente, parar de fugir de si e abrir os braços para o que há de mais precioso, a sua própria presença. Você chegou até aqui, e isso, por si só, já diz muito. Significa que há dentro de você um desejo silencioso, talvez antigo, talvez recém-descoberto, de viver com mais presença, com mais clareza, com mais sentido. As lições estoicas que exploramos não são mandamentos, nem fórmulas prontas. Elas são sementes. E agora, cada uma delas está plantada aí dentro, esperando apenas o seu tempo de florescer. Talvez você não consiga aplicar tudo de uma vez. Tudo bem. A transformação não precisa ser brusca, nem imediata. Basta que seja verdadeira. Um gesto por dia. Um novo pensamento. Um cuidado a mais com você. Uma decisão pequena, mas feita com consciência. É assim que se constrói uma nova forma de viver, com passos reais e não ideais. A partir de agora, você carrega ferramentas. Tem nas mãos a possibilidade de escolher um caminho mais leve, mais seu. Você pode buscar sua excelência sem pressa, cuidar da sua saúde como um ato de carinho, enfrentar suas limitações com coragem, nutrir sua mente, silenciar o eu negativo, confiar em quem você é e, sobretudo, ficar em paz com sua própria existência. A vida não termina com a idade, ela apenas muda de ritmo. E talvez, justamente agora, comece o capítulo mais livre, mais maduro e mais pleno da sua história. Então, feche os olhos por um instante e se pergunte: qual o primeiro passo que eu posso dar hoje, com gentileza, rumo à minha melhor versão? A resposta está aí dentro. E o tempo é agora.